Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa FECOV, nessa noite de segunda-feira, dia 10 de maio. E para a gente começar a nossa reunião de hoje, a gente vai estar lendo o livro Vinha de Luz, né, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a lição 132, Vigilância. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo da luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apóstolo é de Jesus. A obra pertence-lhe. Lhe virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, meus irmãos, essa lição de hoje, ela vai ficar para a nossa reflexão. A gente vai pedir aos nossos irmãos que elevem o seu pensamento ao Pai Maior, para que possamos fazer a prece de abertura. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mentores, esse início de semana, para buscarmos mais conhecimento que tanto precisamos para a nossa caminhada. Pedimos, Mestre, que continue nos abençoando, nos trazendo aquelas boas energias de paz, de tranquilidade, de amor, para nós que estamos aqui hoje, encarnados, frequentadores da reunião, para os irmãos que não poderão estar conosco essa noite, e para todos aqueles nossos irmãos desencarnados que com certeza estão junto de nós nesse momento. Pedimos, Mestre, para que direcione os trabalhos da nossa Casa FECOV, para que ela possa ocorrer da melhor maneira possível, de acordo com a sua vontade,
as nossas tarefas da reunião pública, as nossas tarefas do passe, da sustentação da nossa reunião, as tarefas da evangelização das nossas crianças e do trabalho do atendimento espiritual da nossa reunião de tratamento. Pedimos também, mestre, pela nossa irmã Sandra, que vai começar o seu estudo, trazendo para nós todas as suas informações, pedindo que ela possa estar sendo intuída, direcionada, a nos passar com tranquilidade, numa linguagem fácil de entendermos. E pedimos também, mestre, para que a nossa reunião transcorra com a tranquilidade que sempre foi. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, já estamos com a nossa Sandra na tela com a gente. Sandra, bem-vinda à nossa reunião, mais uma vez, bem-vinda à nossa Casa FECOV, que é onde estamos de braços abertos, te dando as boas-vindas, né? E bom estudo para você. E, pessoal, quem quiser fazer as perguntas, só colocar no chat que a gente vai passando para a Sandra. Aí ela decide se nós faremos durante o estudo ou no final do estudo. Sandra, a palavra é toda sua. Bom estudo. Boa noite, minha gente. É uma alegria enorme, né, estar aqui na FECOV mais uma vez e trazer para nós conversarmos sobre temas importantes e, na verdade, todas as vezes que a gente para refletir, é um momento significativo na nossa vida, porque, com certeza, à medida que a gente vai compreendendo, né, entendendo ou compreendendo, que é conhecer em profundidade essas temáticas trazidas pela espiritualidade maior, especialmente na figura do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, né, que trouxe para nós de forma bastante amplificada, né, os conhecimentos do mundo espiritual, né, fazendo essa correlação do plano espiritual com o plano físico, não é? E traz para nós o funcionamento, portanto, né, das questões da influência dos espíritos na nossa vida e também da nossa vida no plano espiritual, a partir do momento que a gente desencarna, apontando para nós, demonstrando para nós que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, com certeza, esse conhecimento é de uma riqueza, talvez incomensurável, mas que muitas vezes nós não conseguimos compreender a grandiosidade de todas essas informações na nossa vida. Mas para dar início, então, a essa temática, mais uma vez um desafio, né? Falar da influência dos espíritos na nossa alimentação. É um desafio porque está mexendo com as nossas maiores dificuldades, que são os nossos vícios físicos, né? Os vícios da gula, os vícios. Então, vamos lá, né? Primeiro nós vamos cantar uma música, porque todo mundo aqui já me conhece e sabe do meu amor pela música, da minha ligação com o canto, né? Não tanto com o violão também, mas muito mais com o canto. A música que a gente vai estar cantando é uma música que se intitula A Graça dos Céus, eu já devo ter cantado em outros momentos aqui, mas tem sido a música que a gente mais tem trabalhado, né? Essa música, ela é um clássico americano intitulado Amazing Grace, Amazing Grace, e essa música ela foi composta por um jovem chamado John Newton, que ele perdera os seus pais ainda na sua infância e se tornou um jovem muito rebelde, muito arredio, agressivo, né? E, com certeza, né, revoltado com Deus e, portanto, ateu. E quando na sua juventude ele era mercador de escravos e conduzia, então, um navio cheio de escravos.
e num certo momento, num dado momento da sua vida, esse navio ele foi acometido por uma tempestade em alto mar. E ele então desafia Deus, dizendo a ele, né? Se realmente você existe, me salve. E o que ocorreu? Ele foi salvo. E a partir desse momento, então, ele se converteu em um grande cristão. E ele compôs, então, essa música, falando desse sentimento grandioso com relação a Deus. Então, a graça, Amazing Grace, quer dizer maravilhosa graça. A graça dos céus é doce salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida muitos caminhos eu perdido na imensidão. Ó graça que me trouxe aqui, que vai me conduzir. A graça do céu é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então sua luz, então eu vi. Bom, como eu falei no início, né, a alimentação tem sido, sim, um tema que é um grande desafio para a nossa vida, em detrimento aos prazeres, né? A gente sabe que os prazeres físicos são os prazeres da cama e da mesa, né? O que nos vincula ao plano físico. Os chakras que nos vinculam ao plano físico é o chakra solar e o chakra genésico, ou seja, são os prazeres, né, físicos. Esses são os prazeres físicos. E aí, né, lembrando disso, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, então, questiona os espíritos, né? Com qual objetividade, com qual pertinência Deus coloca atrativos nos gozos materiais, né? Ou seja, por que existe essa atração nesses gozos materiais?
E aí eles respondem para que o homem possa desenvolver o seu discernimento, o seu juízo, ou seja, para que a gente dê conta, né, por meio do nosso juízo, por meio da nossa lógica, por meio do raciocínio, a gente dê conta de dizer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Ou seja, a nossa proposta de vida é que a gente dê conta de dizer isso. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para além dos prazeres, né? Dos prazeres, dos atrativos da alimentação, nós ainda sabemos que, segundo os espíritos, também lá em Kardec, quando ele pergunta, né, se os espíritos nos seguiam, nos guiavam, e ele vai dizer que, de ordinário, né, são eles que nos direcionam. Uma nuvem de espíritos nos acompanha. Então, nós temos a companhia dos nossos mentores espirituais, do nosso amigo espiritual protetor, aquele, o anjo de guarda, aquele que nos acompanha. Temos ainda os nossos familiares, amigos, mas temos igualmente aqueles irmãos que se afinizam com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de pensar. Porque nós vivemos numa interdependência. Nós, todas as vezes que nós externalizamos uma ideia, uma palavra, nós estamos falando por milhares que estão vibrando, estão sintonizando conosco. Então, nós falamos por milhares, pensamos por milhares, nunca estamos sozinhos. Vivemos, portanto, nessa associação de ideias, sentimentos, uma vez que o nosso pensamento é uma energia eletromagnética, ou seja, nós atraímos sentimentos e pensamentos semelhantes. E aí, não é? Se nós atraímos pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, com certeza há uma influência muito grande, portanto, na nossa alimentação. Aí André Luiz vai estar colocando para nós, lá no livro Missionários da Luz, ele vai dizer: os espíritos, portanto, eles criam laços com os espíritos inferiores, ligados às sensações inferiores da carne. André Luiz, eles estavam acompanhando uma reunião mediúnica nesse livro e eles estavam avaliando alguns candidatos ao desenvolvimento da mediunidade. E dentre esses irmãos em que eram analisados, alguns deles, um deles era alcoolista e a outra se enveredou por uma compulsão alimentar. Então, nós vamos analisar aquele irmão alcoolista e aquele que se enveredou também numa compulsão alimentar. E ainda, né, antes de falarmos desses dois irmãos, desses dois companheiros, é muito importante que a gente relembre qual foram, né, uma das palavras de Jesus e aquela que relacionava com a alimentação. Jesus nos deixou um, um grande ensinamento, na verdade, tudo que ele falou, tudo que ele viveu é o nosso roteiro de vida. Mas ele fala para nós: eu sou o pão da vida. E a gente entende o pão como aquele alimento mais simples, né? O alimento mais simples. E ainda o Emmanuel disse para nós que o pão é um alimento tão simples, que quando nós cortamos o pão ao meio e colocamos o ingrediente, ele deixa de ser pão, ele vira sanduíche. Então ele diz assim, o pão é o alimento mais simples. Né? E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas o que ele está dizendo é de um outro pão, né? Um pão que alimenta a alma. Então, o conjunto dos seus ensinamentos
é esse alimento para a nossa alma. Então, Jesus nos fala desse outro alimento. E também nos ensina, quando ele participava das bodas de Caná, ele falava com Pedro. Dizia, não é? Dizia a Pedro que a sua alegria maior era a alegria de servir a um amigo. Quando ele faz aquele seu primeiro trabalho público, que foi de transformar a água em vinho. E o Pedro perguntou para Jesus se aquele vinho não poderia posteriormente se transformar no vinho da amargura. E Jesus fala para ele: mas Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E aí ele diz, né, que o nosso coração seja uma sala iluminada, onde nós possamos acolher a todos. Os afetos da alma são esses laços que nos alimentam, então. Então, Jesus dizia, né, que a gente pudesse se revestir de alegria, pudesse oferecer aos nossos amigos, ele fala, que nós possamos oferecer aos nossos amigos, né, o melhor que a gente já conseguiu angariar ao longo da nossa reencarnação. Então, Jesus, nesse momento, ele estabelece como verdadeiro alimento para a alma essa relação um com o outro, no campo da fraternidade e no campo da simpatia. Ele estabelece, portanto, um novo alimento, um alimento para a alma, não é? E que a gente sabe, e aí a dona Laura que nos fala no livro Nosso Lar, ela diz, então, que a simpatia, a fraternidade, a solidariedade são sólidos alimentos para a vida em si mesma, né? E aí ela está dizendo assim, quando nós estamos reencarnados aqui no plano físico, com certeza nós vivenciamos, experimentamos essas grandes limitações, porque nós, aqui no plano físico, nós nos vinculamos, né, aos prazeres da mesa. E como é difícil, a gente sabe, né, como é difícil a gente, né, um alimento simples, uma batata frita, como é difícil a gente fazer uma dieta, como é difícil a nossa alimentação, buscar uma alimentação solene, uma alimentação disciplinada. Porque, olha, quando nós entramos na doutrina e o esclarecimento começa a ganhar a nossa alma e a gente aprende que a gente não vive para comer, mas que o alimento ele é um ingrediente necessário à manutenção do nosso corpo físico, a manutenção apenas do nosso físico. Então, é uma estratégia para manutenção mais grosseira do nosso corpo físico, porque à medida que nós vamos, inclusive, melhorando o nosso estado vibracional, nós passamos a alimentar, nós passamos a buscar outros ingredientes para a nossa alimentação. Nós buscamos, a gente reduz a nossa alimentação física, a gente começa a disciplinar a nossa alimentação física e vamos alimentar a nossa alma. Alimentar a nossa alma de poesia, de música, de amizades. Alimentar a nossa alma buscando um vínculo com tudo que nos cerca, com as flores, com as árvores, com a natureza. Nós vamos trocando as nossas energias com a natureza. Nós vamos alimentando dos raios do sol, vamos alimentando da água. Ou seja, à medida que a gente vai caminhando para Deus, nós vamos também buscando esse movimento mais harmônico da vida, reduzindo drasticamente a nossa alimentação material, a nossa alimentação mais grosseira. E aí a dona Laura vai dizer assim, mas quando nós chegamos no plano espiritual, nós vamos entender que toda a estabilidade da alegria é problema da alimentação puramente espiritual. Ou seja, a alegria é um estado de espírito. Né? A gente não compra alegria em lugar nenhum. Né? Mas a gente sabe, a gente vai aprendendo
que a alegria é um estado de alma que a gente pode e que a gente deve instaurar na nossa intimidade. A alegria está aqui na nossa intimidade, porque é uma herança divina, mas a gente nem sempre consegue externalizar esse sentimento tão nobre, essa emoção tão nobre, tão sublime. Mas Dona Laura nos fala que a gente vai entender que a alegria é um alimento puramente espiritual. Ou seja, a gente fica alegre todas as vezes que a gente serve o outro, todas as vezes que a gente tem essa permuta com a natureza, com os animais e com os amigos. Mas vamos lá. Né? Então, a permuta magnética é um fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Então, ela está dizendo que, a gente falou aqui, Jesus falava, né? Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, os afetos significa que a gente externaliza uma afeição pelo outro. E essa afeição tem uma ressonância no outro que me responde. O que nós estamos observando hoje é que nas nossas relações a gente tem feito um bloqueio para que não haja essa ressonância afetiva. Ou seja, para que o afeto que o outro me manifeste, eu não vou captar. Ou seja, estou em outro patamar, não vou nem captar esse afeto. Mas a gente tem aprendido, nós temos aprendido que essa permuta energética, essa permuta magnética, é ela que promove a harmonia. Então, assim, a harmonia que a gente busca em qualquer espaço, ela advém dessa permuta e a manutenção dessa harmonia promove a alegria. E aí a gente vai aprendendo também que à medida que a gente vai subindo a nossa escada de Jacó, a nossa escada da iluminação espiritual, nós vamos entender que a presença daquela pessoa querida na nossa vida basta para trazer para a gente uma alegria no nosso coração. Basta a presença dela de longe, né? Basta olhar, muitas vezes, no Instagram, né? A gente já se sente animado, feliz, porque a gente imaginou aquela pessoa, a gente pensou naquela pessoa. E muitas vezes até a compreensão. Mas ainda, né? Nós temos a ilusão de que a gente precisa do outro, da figura do outro próximo a nós, colado a nós. É como se o outro fosse capaz de tampar, de tamponar, né, um vazio da nossa existência. Porque nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos a todo momento buscando alguma coisa nova. Nós estamos buscando constantemente a nossa transformação. Porque nós ainda não conseguimos fazer essa conexão perfeita com o Pai. Nós ainda não conseguimos, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Não conseguimos ainda firmar essa unidade com o Pai. E por não ter firmado essa unidade com o Pai, a gente se sente vazio, né? Então, dentro de nós ainda surge esse vazio existencial. E ele não é preenchido pelo outro, não tem jeito, né? Por mais que eu diga assim, minha vida sem você é pura tristeza, não é verdade. Eu estou triste, não é o outro que vai me fazer feliz, sou eu, né? Que vou buscar essa conexão com as coisas mais belas que estão dentro de mim. E aí eu me sinto realizada, me sinto plena, né? Muito bem, né? Então, nós vamos ver lá em nosso lar, ainda, né? Dona Laura dizendo, a vida terrestre se equilibra, na verdade, é no amor. Nem só de pão vive o homem, mas aqui no plano físico, a vida se equilibra no amor. Porque no momento que falta
essa energia. No momento que falta o amor, a alma fica com uma diminuição de afeto. O seu afeto diminui, o seu afeto reduz, e aí ela entra em depressão. Então, a depressão é a diminuição do afeto. Mas aí, não é? Nós vamos, então, agora voltar àquele relato que eu estava dizendo para vocês, de um companheiro que se candidatava à mediunidade e que se encontrava numa reunião mediúnica. E essa reunião mediúnica estava sendo estudada por André Luiz junto com o seu mentor espiritual. Com seu amigo, mentor não, com seu amigo espiritual. Não é? E aí, ele como médico, ele começou a observar que todos os órgãos do companheiro, né, todos os órgãos, olha lá, o coração, o pulmão, o fígado, o estômago, os rins, o pâncreas, que todos os órgãos estavam acometidos por bactérias, que ele desconhecia, ele não havia conhecido a origem dessas bactérias, ele não conhecia, na verdade, não é a origem, ele não conhecia essas bactérias aqui no plano físico. Aí ele vai dizer, não é, que são vírus psíquicos, né, vibriões psíquicos, e ele fala o seguinte, e aí a gente observava, então, que havia também um desequilíbrio nos centros vitais. Mas, para além disso, não é, e aí eu vou falar da minha experiência profissional, trabalhei muitos anos com alcoolistas, e eles, depois de algum tempo, né, eles começavam, então, a falar, né, desse vínculo. E em alguns livros espíritas, nos livros sobre mediunidade, André Luiz também vai relatar, não é? Especialmente no livro Sexualidade e Destino, nós vimos lá a história do Cláudio. O Cláudio, ele não era alcoolista, mas o espírito que queria trazer um transtorno naquela família, ele então fala no ouvido de Cláudio. Por que você não bebe Tinha um bar na casa, né? Ele fala para o Cláudio, bebe uma talagada daquela bebida, né? E de forma imperceptível, ele foi lá e tomou uma talagada, mas quem usava era o espírito, né, desencarnado, né? O chamado obsessor, e que diz, que bom, né? Deu uma talagada e falou, repete, não é? E esse processo vai ocorrendo, vai se repetindo. Ele vai tomando, e aí o espírito que queria promover um desarranjo, queria promover um desastre na família, ele então fala, não é que ele é o meu copo vivo, né? Então, os espíritos desencarnados, que a gente os nomeia, os espíritos que ainda não encontraram a luz, que ainda estão buscando a sensação da bebida, do cigarro e da bebida, eles vão transformar ou aquela pessoa, o viciado, num verdadeiro copo vivo, não é? Seria o copo vivo. Ele vai beber, né? O espírito vai beber, né? Através do encarnado. E foi assim que ocorreu uma grande tragédia na família. O Cláudio, ele bebeu até se embriagar, né? E tentou, posteriormente, abusar sexualmente da jovem, que, desesperada, sai correndo pela rua, e era isso que o obsessor queria, ela entra debaixo do carro. Então, assim, trabalhei muitos anos no Hospital Espírita André Luiz, e aí a gente escutava os relatos dos alcoolistas, dos usuários de droga, eram relatos assim onde eles cometiam atos, ações que eles jamais fariam sem a bebida, jamais fariam, não é? Eles cometiam atos assim atrozes, eram terríveis, e tudo isso sob a participação, né, com a participação desses espíritos, então, que promoviam verdadeiras destruição, não é? Então, assim, eram relatos extremamente graves, né? E quando a pessoa melhorava, ela dizia, eu realmente, ela dizia assim, uma força superior, uma força maior que tomava conta de mim, e aí eu cometia muitas atrocidades. Então,
as pessoas enumeravam as atrocidades realizadas quando elas estavam alcoolizadas ou quando elas estavam sob o uso de uma droga mais potente e que elas realmente não assumiam os seus atos. Tamanha, às vezes, atrocidade que eram cometidas. Geralmente homicídios, crimes, muitas histórias muito tristes, né? Muito bem. Então, para além do álcool, né? Para além, nós vamos observar também uma outra jovem, né? Uma outra companheira, que ela era voltada, então, para o excesso da alimentação, né? O companheiro que a gente falou, ele estava envolvido com álcool, né? E essa companheira também observada lá por André Luiz, ela estava vivenciando esse processo, né? Onde se caracterizava, então, pelo excesso de alimentação. E observou-se, então, que vários parasitas, André Luiz vai observar que havia a produção de vários parasitas lá nas suas vísceras, especialmente no estômago, ou seja, em todo o sistema gastrointestinal, né? Desde o esôfago até, né, o estômago todo, né, a parte toda do estômago, o fígado, o pâncreas, né? Ou seja, todo o sistema digestivo era acometido, então, por essas larvas que eram produzidas pelo excesso de alimentação. E aí André Luiz vai dizer, não, o mentor espiritual vai dizer, né? Ela descuidou de si mesma e caiu numa glutonaria crassa, tornando-se presa da baixa condição dos espíritos, ou seja, ela não estava sozinha, né? Existia um grupo de espíritos que se alimentavam com ela. E aí a gente ficou pensando em falar de uma forma bastante rápida aqui sobre a compulsão alimentar, porque esse talvez tenha sido um dos problemas que acomete todos nós, né? Como não a compulsão no sentido de uma doença, mas de como a gente tem prazer em comer, não é? E esse prazer, ele advém, na verdade, lá da nossa infância, né? Porque um dos primeiros prazeres foi o prazer de sugar, foi o prazer de com a boca mesmo, né? Foi esse prazer que a alimentação traz para cada um. E geralmente quando a pessoa está muito triste, deprimida, a saída, né, que ela encontra é voltar, é alimentar, né? Então a gente começa a analisar que não existe uma correlação entre muita comida e uma festa. Não tem correlação. Uma festa, uma festividade com comida. Comida, ou seja, então, se a gente pensa numa educação, imagina a gente fazer uma grande festa sem comida, as pessoas vão dizer, não, não tem festa. Ou seja, os nossos hábitos ainda são tão primitivos, são hábitos primitivos, que a gente só acha a festa boa se tiver muita comida. Isso é um hábito primitivo. Uma festa, na verdade, ela precisa de ser um sarau, precisa ter atrações culturais, atrações artísticas, e não comida. Isso fala, sim, ainda do nosso atraso espiritual. Mas esse é o nosso nível, né? Nós estamos aqui, né? A gente gosta mesmo de uma comida. Isso faz parte mesmo do nosso processo evolutivo. Mas vamos lá, então, alguns sintomas da compulsão alimentar. A pessoa come mais rápido do que o normal. Olha, eu até peguei um livro muito legal, era um livro era um livro, eu achei esse livro muito interessante, sabe, gente? É esse aqui, desse autor, que infelizmente o livro estava quando eu comprei o livro, estava na 111, né? 10, nem sei como diz esse número, 111 edição. Acho que era na 12, né? Nas 102 edições, 102 edições já. Ou seja, foi um dos livros mais vendidos em nosso país.
Mas esse autor, ele teve um desvio na sua vida, ele se envolveu, né, com uma jovem e começou a ter algumas atitudes de criança, infantis, né, com relação à jovem, e isso foi denunciado, e o nome dele, infelizmente, assim, as pessoas nomeiam esse autor, ou seja, ele perdeu todo o crédito que ele havia conquistado com essa obra maravilhosa. Mas o que ele coloca de tão interessante nessa obra? Eu coloquei aqui não foi para mostrar isso, porque hoje me deu vontade de ler esse livro. Eu comecei a dar umas olhadas e algumas coisas interessantes. O que esse autor propõe? Ele propõe, na verdade, é muito interessante, mas muito interessante o livro. Ele vai dizer do cuidado com a nossa alimentação, está dizendo da necessidade de mastigar o alimento como se ele fosse realmente um líquido, de transformar o alimento num líquido. E aí ele começa a orientar para que a gente tenha essa educação alimentar. E ele fala assim que é a coisa mais estranha que a gente comer a todo momento na vida. Como é que é isso, comer a toda hora? Diz, não, é necessário que a gente tenha o horário. A comida, ela é importante e ela tem um propósito. A gente não tem jeito de ficar comendo toda hora. Comer de 4 em 4 horas. Então, o que a gente está observando é que nessa compulsão alimentar, a gente come quando a gente não tem fome. Isso é compulsão. Ou seja, você chega a gente chega na cozinha, abre a geladeira e começa a comer de forma compulsiva tudo que tem, não é? Ele fala que isso não é saudável. Então, assim, o que o autor vai colocar de muito interessante é isso, né? Essa disciplina com relação à alimentação. E ele é muito rigoroso nesse sentido. Ele vai dizer que à noite também, que a gente. E aí ele vai falar de muitas coisas que a gente come que não tem o menor sentido para a nossa vida, essas frituras, batata frita, não tem nenhum sentido comer todas essas coisas. Que a gente pode encontrar alegria, né, em outros locais, né? Ele fala para a gente aprender a saborear, para a gente aprender a observar as cores do alimento. É muito interessante, realmente. É porque ele promovia todo o seu trabalho, era de estar ajudando as pessoas a se melhorar por meio de uma alimentação equilibrada, por meio de exercícios, muito interessante. Mas voltando aqui, né? Então, quais são esses sintomas dessa compulsão alimentar? Comer mais rápido do que o normal. Então, é muito importante que a gente aprenda a comer, né, de forma a mastigar o alimento realmente. E também, João Nunes Maia, no livro Saúde, ele vai falar dessa alimentação, que deve ser, que a gente deve, os alimentos sólidos, eles têm que transformar em líquido. E o líquido a gente precisa de mastigar o líquido, né? Comer quando não está com fome, ou seja, não tem o menor sentido ficar comendo toda hora. Mas todo mundo faz isso, né, gente? A gente faz isso. Continuar comendo mesmo quando já está saciado. Ou seja, se tem um prato muito bom na mesa, a gente vai comer enquanto tem. Comer sozinho ou em segredo. Sentir-se triste ou ocupado por comer demais. Além da compulsão alimentar, a gente achou, o tempo está correndo demais, a gente achou interessante falar rapidamente sobre a obesidade, que é uma condição muito complexa, que é determinada por fatores genéticos, do desenvolvimento psicológico do indivíduo, da família, de como que a família, né, do nível da família, como que a família trabalha essa questão da alimentação e da nossa própria cultura. E é muito interessante que indivíduos de baixo nível socioeconômico, a obesidade ela está mais presente em mulheres, em sociedade onde a atividade física não é predominante. Mas um dos pontos fundamentais da obesidade é a disfunção nos mecanismos de saciedade do obeso. Ou seja, que quando a gente come, a gente fala assim, tô cheio, né? Ou seja, estou saciado, tá bem. O que acontece com o obeso? Existe, então, uma disfunção nesse mecanismo de saciedade. Ou seja, ele nunca está saciado, né? E aí, de modo geral, o obeso ele não come predominantemente de forma precipitada
ou extremamente voraz. Na verdade, ele vai comendo toda hora, né? Então, ele recorre à comida, ele busca a comida como uma forma de compensação do afeto que lhe falta, né? E ele sempre acha que ele nunca recebe esse afeto de forma adequada. Ou seja, ele está sempre buscando isso no outro. E muitas vezes também ele tem dificuldades sexuais, dificuldades sexuais, muitas vezes ele está deprimido, ou então ele está querendo comer muito para ele mostrar que ele é forte, né? Muitas vezes ele quer comer muito também para distanciar-se dos outros. Mas as pessoas obesas comem excessivamente, de modo geral, têm uma baixa autoestima, acha que o seu corpo é muito feio, muitas vezes ele é repugnante, e ele acha que as pessoas o encaram, às vezes, com desprezo ou com rejeição. Não é? E uma outra coisa importante é que essa pessoa tem uma dificuldade de fazer essa distinção entre a sensação desagradáveis, de desconforto e ansiedade. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que geralmente essas pessoas elas não conseguem identificar que sentimento é esse que ela está sentindo, que ela está vivendo naquele momento. Ou seja, qualquer sensação desagradável significa fome. Está chateada? Tu é com fome. Estou nervosa? Tu é com fome. Estou com um desconforto enorme? Tu é com fome. Ou seja, então, essas pessoas têm essa dificuldade. Só rapidinho, porque rapidamente mesmo, né? Só porque a gente tem um pouco, né, de compulsão, temos muitos de nós, às vezes temos uma certa obesidade, não é? E aí, minha gente, como nós falamos que a gente nunca está sozinho, nós temos uma nuvem de espíritos junto conosco e, às vezes, promovendo um processo que a gente vai chamar de vampirização. E André Luiz vai trabalhar a vampirização no livro Missionários da Luz. Então, assim, ele fala assim que toda entidade ociosa, ou seja, todo espírito desencarnado e ocioso, né, aqueles espíritos ainda que não atingiram a luz, que vivem lá no umbral médio, umbral grosso, umbral grosso, umbral médio, umbral leve, né? Vocês têm 3 umbrais nesses umbraus. Né? Então, esses espíritos que estão lá sem fazer nada, né? Então, eles vão usar de forma indébita as possibilidades alheias, né? Então, os vampiros, né, que a gente já ouviu falar, que vampiro sugava o sangue da pessoa que estava lá de bobeira, né? Então, essa vampirização, ela ocorre também. Os espíritos desencarnados, que estão no plano, que estão lá no umbral, e quando ele observa que a pessoa não está trabalhando, que a pessoa tem uma compulsão alimentar, que a pessoa é obesa, eles vão fazer exatamente isso. Né? Então, o que eles farão? Né? É necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no corpo dos encarnados. Ou seja, esses espíritos vampiros, vampirizadores, eles vão buscar aqueles indivíduos encarnados que estão, né, que estão envolvidos, portanto, né, nessa compulsão alimentar, um processo de obesidade muito grande, né, que comem, né, de forma desequilibrada ou utilizam o sexo de forma desequilibrada. Que nós começamos falando aqui, né, que a nossa união com a terra, o que nos prende ao chão, o que nos aprisionam são os vícios físicos e os vícios morais, né? Os vícios da cama e da mesa. Então, vamos lá. E aí, André Luiz vai relatar, eu não sei, não sei qual livro, não, acho que acho que é Missionários. Ele vai relatar um caso, então, que ele vai acompanhar o seu mentor espiritual, eles estão atendendo a um companheiro que havia
cometido uma atrocidade com seu próprio corpo, né? Um autocídio. Então, ele havia... E esse irmão, então, ele era vítima desses espíritos vampiros. E eles começaram, então, a procurar esse companheiro e viram que ele estava dentro de um matadouro. E nesse matadouro era um espaço destinado à matança de bovinos. E o que o André Luiz percebeu, assim, ele relata que nunca observou nenhuma situação tão constrangedora, tão difícil, e que trazia nele mesmo um sentimento de muita repugnância, porque era uma cena deplorável, além de um local fétido, né? E aí o que ele observou é que muitos desencarnados eles estavam sugando, né, aquele sangue que pulsava em forma de bolhas, né? E eles bebiam aquele líquido assim, como se eles estivessem morrendo de sede, não é? E aí o mentor vai dizer, não, eles estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. Eles se acercam dos desencarnados tão inferiores como já o fomos dos animais mortos, cujo sangue fumejante lhes oferece vigoroso elementos vitais. Veja bem, então o que os vampiros estão fazendo? Eles estão sugando a vitalidade, né? Estão sugando a vitalidade, o fluido vital desses, desses animais. Ele estava dizendo que a gente também já fez a gente faz da mesma forma quando a gente utiliza os animais mortos, que a comparação não é muito distante e que é necessário que a gente respeite, né, na verdade, o, o patamar evolutivo de cada espírito. Então, no processo de vampirização, no processo obsessivo, o que ocorre, então, é que esses espíritos passam a sugar a vitalidade do encarnado. Então, no processo de alimentação, né, o que esses espíritos farão, né, é sugar, é atrapalhar, na verdade, buscando sugar esse fluido vital. Ok? Ainda, o nosso tempo já acabou, né? Olha, amigo, o nosso tempo já deu, não é? A gente precisa encerrar, não é? Não. Ô, Sandro, continua mais um pouquinho. Ainda falta aqui 5 minutos. Você estende mais uns 5 aí, se você precisar. Ah, tá. Tá. Então, tá. Eu queria falar rapidamente, então é isso, né? Então, o que a gente observa é que é necessário que a gente dê conta de fazer essa disciplina, porque para que a gente busque companhias espirituais mais agradáveis, não? Aí, por exemplo, entre os espíritos de luz. Lá, nós vamos ver lá em nosso lar que o André Luiz ele toma conhecimento de que lá no Ministério da União Divina, que esses ministros eles são detentores de maior padrão da espiritualidade superior, ou seja, são espíritos muito evoluídos. E a tarefa de magnetização das águas cabe a esse grupo de espíritos extremamente evoluídos da água que vinha lá do Rio Azul. E essa água é servida para todos os habitantes do nosso lar. E o trabalho que eles fazem, então, é um trabalho de limpeza, fazendo com que essa água se torne extremamente pura. E ainda, nesse ministério, né, eles fazem esse serviço inicial de limpeza e outros institutos, na verdade, vão realizar trabalhos específicos, onde eles vão colocar substâncias alimentares e curativas. Não é? Então, vejamos que, à medida que os espíritos vão evoluindo, eles vão também trabalhar na nossa alimentação, no sentido, especialmente a água fluidificada, no sentido de colocar na água o alimento curativo. E aí a gente está vendo aqui as substâncias necessárias para a manutenção da manutenção daqueles espíritos, dos espíritos que já estão vivendo em nosso lar. E aí tem uma outra coisa muito interessante que nós vimos lá em nosso lar também, quando Dona Laura
quando André Luiz estava na casa da Dona Laura, e ele foi convidado para jantar, né, para fazer as refeições junto à família, ele então chega e, no momento da refeição, ele pergunta, mas cadê a sua neta, né, que recém-chegada do umbral? E aí Dona Laura falou com ele, não, mas a minha neta, ela está muito nervosa, está muito abatida, e a gente tem aqui por hábito de não colocar à mesa qualquer pessoa que está perturbada ou desgostosa, porque essa inquietação vai emitir raios muito pesados e venenosos, e eles vão se misturar às substâncias alimentares, trazendo para nós um ensinamento extremamente importante, né? Que a gente fazia isso lá nos nossos tempos idos, que era de agradecer a Deus pela alimentação. Eu fazia isso com os meus filhos, mas eu não tenho feito mais, né? Mas eu lembro que eu sempre fiz na minha infância, né? A gente não comia nada sem fazer uma oração, sem agradecer aquele alimento. Hoje está muito fora de moda, não é? Mas com certeza isso é extremamente importante, né? Bom, e aí, ainda lá em Nosso Lar, tem uma passagem muito interessante que, que foi, né, um problema que aconteceu lá no Ministério da Regeneração. Naquele momento era um departamento, e que os espíritos lá ainda estavam muito vinculados, ainda traziam os vícios da alimentação terrena. O que seriam os vícios da alimentação terrena? Isso que ele está dizendo aqui, né, da compulsão alimentar, né, do vício da carne, né, dessa compulsão mesmo alimentar. E quando eles chegaram no plano espiritual, não tinha essa comida lá. E aí eles começaram a fazer greve, querendo uma alimentação mais pesada, né? E aí foram muitos anos, né? Foi um trabalho muito, muito, muito consistente do governador para poder realmente melhorar o problema, dirimir, acabar com o problema. O que aconteceu foi que foi um negócio tão grave, porque eles permitiram, então, naquele momento, o assalto de multidões obscuras do umbral, que queriam invadir a cidade do Nosso Lar, aproveitando as brechas no serviço da regeneração. Alguns trabalhadores faziam um intercâmbio clandestino com esses espíritos, e eles queriam invadir o Nosso Lar. Então, o governador teve que ter um trabalho exaustivo em que ele segregou esses recalcitrantes durante 6 meses. E aí, ele fez realmente um trabalho sério, e aí falou assim, a alimentação aqui em Nosso Lar, durante 6 meses, ela será feita por meio da inalação de princípios vitais da natureza, por meio da respiração. A água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Ou seja, o que ele fez foi apontar, na verdade, que a verdadeira alimentação é uma alimentação muito mais sutilizada, muito mais sublime, é uma alimentação diferenciada. E isso é um convite, realmente, para que a gente, pelo menos, consiga ter um certo equilíbrio com a nossa alimentação. O tempo já passou mesmo, né? Eu vou devolver a palavra ao nosso amigo e companheiro. E eu agradeço a atenção de vocês. Pô, nossa, nós te agradecemos, viu? Tem alguns comentários interessantes aqui. E a Mirinha, ela está pedindo se você pode passar para ela a bibliografia do seu estudo, das obras que você utilizou para estar fazendo o estudo. Vou passar. Né? Então, vamos lá. Nosso Lar. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar no chat aqui, se o pessoal quiser pegar. Né? O Nosso Lar foi quase tudo. Nosso Lar. Missionários da Luz. A Luz. Os Mensageiros. Esses 3. E aí,
e aí eu falei algumas coisas, né, do livro do Nuno Cobra, que chama A Semente da Vitória, e falei saúde do João Nunes Maia, que ele vai falar sobre essa alimentação. É isso. Se a Semente da Alguma Vitória, coisa quem que é o autor? não é um livro espírita, mas ele é muito bom. A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Mas é um livro muito interessante. É Nuno? É Nuno, Nuno? Nuno, Nuno. Nuno Nuno Cobra. Cobra. A Semente O, o do João Nunes Maia, qual que foi? chama Saúde. Saúde? Ele vai falar da água e vai falar dos alimentos sólidos, da alimentação. Depois ele vai falar da água que bebemos, vai falar da água solarizada, tá? Uhum. E vai falar do alimento, como que a gente deve. Então tá aí, ó, já tá aí no chat, gente, as obras, né? Então, se quiser aprender, é só ler os 3 primeiros livros, já é uma boa base para o estudo de hoje, né? Do André Luiz. E outra É ele coisa, que vai né? falar, né, sobre alimentação. É ele que vai falar né? sobre alimentação. E é uma coisa engraçada, né? A gente estava, às vezes, quando comentava na FECOL, eu falei assim, gente, espírita só reúne para comer, né? Espírita vai falar um negócio assim, vamos fazer um estudo, vamos, mas nós vamos levar o quê para comer? E a gente come, né? A gente leva aquele monte de coisa e come tudo, gente. A gente não consegue. Eu acho que espírita, na encarnação passada, passou fome, porque não tem lógico, tanto que come, né? O que não bebe de cerveja, alguns não bebem de cerveja, eles comem, né? Para poder manter o equilíbrio aí desse negócio. Então, mas eu fico pensando, né, que é momento da gente começar a fazer uma permuta, né? Não Fazer é? chá. Olha, pra você ver, fazer um evento só com chá e uns biscoitinhos, não é? E Não aí é? assim, a gente vai tirando e incluindo momentos culturais e artísticos. Pois é. Fazer um sarau com regada a chá, né? Hã? Como Fazer é um que é? sarauzinho, fazer um sarau regada a chá, né? Sim, muitos chás. Olha como que delícia chá, suco, coisas bem leves, alguns amanteigados, uma coisa bem leve e com muita arte, com muita cultura, né? Eu acho que a gente precisa, porque assim no plano espiritual será assim, não É, é? eu E acho a essa, gente, ah, essa parte de. Você falou da alimentação, né? Acho que esse que, vamos dizer assim, de um ano para cá, dessa pandemia, aumentou muito, talvez, né? Pela ansiedade das pessoas, até de estarem dentro de casa e tudo mais, isso aumentou essa parte de aguçar a alimentação da pessoa, né? sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a única forma é tomar muito chá mesmo. Muito chá, É, muito líquido. chazinho para dar uma. Para poder ocupar o espaço da comida ali, vai ser bom. Exato, exato. Mas você quer Né? falar dos chats aí? Pode ler. Não, mas tá sendo mais só isso mesmo. Teve assim, pergunta, não? A Mirinha falou naquela parte, está falando sobre os obesos, né? Ele falou assim, ela falou essa parte mesmo, que muito boa abordagem, que em nosso meio temos hábito de repetir. Espírito não bebe, mas come, come, come. É o que nós falamos agora, que a Ah, gente reúne para comer. onde eu falei da obesidade, da compulsão alimentar, eu peguei, na verdade, é um livro do Dalgal Larrondo, Psicopatologia do Dalgal Larrondo. É um estudo bem técnico. Aliás, esse estudo aqui é muito técnico, né? Mas assim, apesar de você fazer um estudo técnico, você conseguiu fazer uma abordagem tão fácil de entendimento, né, que não teve pergunta nenhuma, né? Pra você ver que assim, você pegou a parte técnica e colocou ela do modo tão fácil, do modo, vamos dizer assim, do modo popular, que todo mundo entendeu, né? Porque Graças você a Deus. começa a usar muito termo técnico, ninguém entende nada da palestra, né? E vai falar, nó, que termos são aqueles, né? Mas o Que modo trem que você chique, mas não entendi nada. Que trem chique, mas não entendi nada. Aí a pessoa assim, deixa eu pegar um dicionário para entender o que ela está falando, né? Porque é tanto termo técnico. Não, mas o modo foi muito bom, foi muito tranquilo, muito fácil de entender, muito esclarecedor, né? Ok. Então a gente agradece, né, gente, a Sandra mais uma vez. Vai ter alguma musiquinha no final hoje? Sim, posso sim, claro, com o Ah, maior então, prazer.
Então você podia, a gente vai combinar, então você faz a música para a gente dar uma harmonizada e eu já embalo com a prece, então. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Porque o pessoal falou, o pessoal mandou para mim hoje, olha, hoje é a Sandra. Falar, então tem música. Se é Sandra, tem música. Da Galileia, na mansidão do teu olhar, me acalmo, vivo, eu canto, me acalmo, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor, eu canto, me calmo, eu vivo, eu canto, me acalmo, eu vivo, brilha no céu como estrela, luz para todos caminhos, brilha na terra e no seu coração, brilha em ti, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, me acalmo, eu canto, me acalmo, Vamos, irmãos, levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Divino Mestre Jesus, nosso bondoso amigo, companheiro de todas as jornadas. Agradecendo, Mestre amado, por mais essa noite de ensinamentos, de esclarecimentos que tivemos hoje. Agradecer por todas as vibrações que veio da nossa equipe de passe, vibrações essa que estamos recebendo aqui em nossos lares e vamos levar para todos os nossos familiares. Agradecemos também, Mestre, por todo o apoio recebido da nossa Casa FECOV, das tarefas que aconteceram ou que ainda acontecem essa noite. Agradecendo também, Mestre, pelo apoio que todas as demais casas espíritas estiveram nessa noite. Pedimos, Mestre, pela nossa irmã Sandra, que com boa vontade disponibilizou o seu tempo para vir aqui hoje, para poder nos passar essas informações que foram de grande esclarecimento para todos nós, que com certeza estamos mais esclarecidos, compreendemos todo o seu estudo.
pedindo, mestre, que a nossa Sandra continue sendo fortalecida, continue recebendo todas as suas vibrações, para que ela continue nesse trabalho de divulgação do teu evangelho e dos teus ensinamentos. Pedimos também, mestre, para que a nossa semana transcorra com bastante tranquilidade e que na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente reunidos em teu nome. Esteja sempre conosco, mestre. Que assim seja. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a gente novamente agradece a Sandra pelas músicas, pelo estudo da noite. Esperamos te ver mais vezes com a gente, né? A gente vai ligar para o Rodolfo, chama a Sandra, ela está aqui com a gente, né? E a gente agradece a todos também pela presença, pelas vibrações nessa reunião de hoje, e a gente deseja a todos vocês uma boa semana e que Deus nos acompanhe. Beijo a todos. Amém. Fiquem com Deus. Sandra, mais uma vez, boa semana. Fique com Deus. Um abraço a todos.